Olá, muito boa tarde. São 13 horas e 50 minutos no horário de Brasília. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição falando de saúde. Pesquisadores da Fiocruz fazem um alerta. A poliomielite pode voltar no Brasil e o principal motivo é a queda na vacinação. O Brasil foi certificado pela OMS como livre da poliomielite em 1994. Mas, desde 2015, o país não cumpre a meta de imunizar 95% do público-alvo, porcentagem necessária para que a população seja considerada protegida contra a doença. O SUS oferece 2 vacinas diferentes contra a doença. A vacina inativada deve ser aplicada nos bebês aos 2, 4 e 6 meses de idade. Já a vacina atenuada entre os 15 e 18 meses e depois, mais uma vez, entre os 4 e 5 anos de idade. Porém, a cobertura vacinal com as 3 doses não chegou aos 70% no ano passado. Nas regiões Nordeste e Norte, a situação é ainda pior. Apenas 40% das crianças têm o ciclo vacinal completo. A poliomielite é uma doença infectocontagiosa responsável por diversas epidemias no Brasil e no mundo. Ela pode provocar desde sintomas como os de um resfriado comum a problemas graves no sistema nervoso, como paralisia irreversível, principalmente em crianças com menos de 5 anos de idade. Uma cobertura vacinal baixa aumenta as chances do retorno do vírus ao país. Como em Malawi, país africano que em fevereiro desse ano declarou um surto da doença após uma criança de 3 anos apresentar os sintomas. O último caso da doença no país havia sido registrado em 1992. E ainda falando de saúde, já está em vigor a resolução do Conselho Federal de Medicina que regulamenta a telemedicina no Brasil. Esse tipo de atendimento ficou popular entre os brasileiros durante a pandemia. Oi, doutora, tudo bem com você? Foi no momento mais crítico da pandemia que a Leda passou pelo primeiro atendimento por telemedicina. Com o isolamento social, nós decidimos fazer essas consultas online para que eu não interrompesse o tratamento. A prática até então estranha para a jornalista, hoje se mostra vantajosa. Uma segurança muito maior. Uma tranquilidade de estar no meu ambiente, então eu não preciso me locomover, eu não entro em contato com outras pessoas, eu realmente me sinto bem mais tranquila e bem mais segura. A telemedicina não só possibilitou o atendimento em um momento de crise sanitária, justamente para evitar a exposição de pessoas às doenças infecciosas, mas também facilitou procedimentos e encurtou distâncias. Com acesso à internet em um celular ou computador, o serviço de saúde passou a chegar aos pacientes a qualquer horário ou lugar. E a prática, que antes era restrita, agora é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. A regulação da telemedicina ela veio para integralizar a assistência à saúde em todo o país. Nós sabemos que 65% da população, por exemplo, ela é atendida pelo SUS. E isso vai proporcionar que a assistência chegue principalmente aos locais mais remotos e naqueles locais onde existe a dificuldade de ter um especialista. Obviamente, isso vai exigir do SUS toda uma estrutura logística para receber esse tipo de procedimento. Pela Resolução 2134 de 2022, no atendimento privado, a teleconsulta terá o mesmo valor da presencial. Quem define o tipo de atendimento a ser realizado é sempre o médico, dependendo de cada situação. Mas o paciente tem de estar de acordo. A telemedicina, a teleconsulta, ela só pode ocorrer se previamente houver a concordância com termo de consentimento livre, esclarecido, assinado pelo paciente. Então, antes de iniciar a teleconsulta, é necessário que isso seja explicado ao paciente e que ele concorde, porque senão não vai nem iniciar. A nova resolução define 7 modalidades de telemedicina.
Além da teleconsulta, existe ainda a teleconsultoria, que é apenas uma orientação ao paciente, sem diagnóstico ou prescrição de medicamentos. A teleinterconsulta, em que médicos consultam outros médicos. O telediagnóstico, que consiste no envio de laudos de exames aos médicos. A teletriagem, que é a regulação do paciente para a internação. A telecirurgia, que é mediada por robôs. E o telemonitoramento, que é o acompanhamento da evolução clínica do paciente. Por exemplo, em home care, o paciente ele pode ser telemonitorado porque ele tem dispositivos acoplados no paciente, ele tem dados do prontuário, de exames, e aí o médico vai poder fazer o monitoramento desse paciente, se vai precisar de uma intervenção, se precisa ir alguém lá para fazer um exame presencial, se ele precisa ser triado para uma unidade hospitalar. Até porque, mesmo com as vantagens da telemedicina, a doutora lembra que o atendimento presencial ainda é prioridade. É imprescindível. O assunto agora é a guerra da Ucrânia. A ONU anunciou o envio de um novo comboio para resgatar civis que ainda permanecem na siderúrgica, de Azovstal. O local é o último reduto de resistência ucraniana em Mariupol. Em visita à Polônia, o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal afirmou que a situação na usina siderúrgica de Azovstal é crítica. O local é o último reduto de resistência em Mariupol, cidade devastada por bombardeios russos nas últimas semanas. De acordo com o batalhão Azov, que defende o complexo siderúrgico, a Rússia violou a promessa de trégua feita um dia antes para a reabertura de corredores humanitários. Mais uma vez, os russos violaram a promessa de uma trégua e não permitiram a evacuação de civis que continuam a se esconder dos bombardeios no porão da usina. O secretário-geral adjunto da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, confirmou o envio de um novo comboio para retirar civis presos na vasta rede de galerias subterrâneas da usina. De acordo com o Kremlin, o presidente russo Vladimir Putin afirmou que o exército de Moscou continua disposto a garantir uma retirada segura dos civis abrigados ao lado de combatentes ucranianos nos túneis de Azovstal. No início da semana, a ONU e a Cruz Vermelha conseguiram retirar cerca de 100 civis do local. E Elon Musk conseguiu levantar mais de 7 bilhões de dólares para financiar a compra do Twitter. O dinheiro vem de 19 investidores. Entre os principais investidores, o príncipe da Arábia Saudita concordou em manter sua participação de quase 2 bilhões no Twitter após a aquisição de Elon Musk. O novo dinheiro arrecadado vai cortar pela metade a soma que Musk precisa pegar emprestado em contrapartida à parte de suas ações da Tesla. O conselho vai investir $1 bilhão, enquanto a bolsa de criptomoedas prometeu a quantia de $500 milhões em financiamento. Bom, e essa edição termina aqui. Eu agradeço por sua companhia e convido para continuar ligado em nossa programação. Até mais!